E aí galera, esse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como resolver o problema do SATA Firme F11. Quem tem aí Kingston A400 pode correr esse risco de acontecer esse problema com vocês, ou se não já correu, né? Se vocês estão vendo esse vídeo aqui, provavelmente já aconteceram com vocês e vocês estão querendo resolver. Mas eu descobri um método aqui que tem como você recuperar o SSD, mas não usar arquivos. Lembrando logo que os arquivos praticamente já se perderam. Acho que as chances de recuperar os arquivos aí são bem pequenas, apesar de ser possível, né? Mas eu acho que não é possível assim, da forma simples em casa, né? Sem os equipamentos necessários. Esse aqui é o meu SSD, ele deu esse problema e ele teve parado por muito tempo porque eu não tinha solução, né? Como resolver esse problema, né? E não achava nada na internet. Até que esses dias eu vi uma discussão no Facebook, num grupo de hardware, e vi alguém que conseguiu resolver esse problema com um método que eu vou ensinar pra vocês agora. E eu fiz e deu certo. E esse aqui é o modelo do meu Kingston, do meu SSD. Vocês podem ver aqui, que eu mexi com o mouse aqui, o USB FK B1D1. Esse aqui vocês vão olhar no... Esse aqui, ó, esse número aqui, gente, ó. Vocês vão olhar no SSD de vocês, qual é esse aqui. No caso desse aqui, isso aqui é a firmware do SSD. Vocês vão precisar saber qual é a de vocês para você fazer esse procedimento. Eu vou deixar aí o link na descrição, vai ser esse link aqui que vocês vão baixar. Esse primeiro aqui baixa rápido, mas esse segundo aqui, lembrando que o servidor é bem devagar, então pode demorar bastante aí. Não importa se a internet de vocês é rápida ou não, vai demorar bastante, até uma hora. E é um arquivo de 58 megas, se eu não me engano. 58 megas. Achava que era 108, mas tudo bem. E só isso demora bastante coisa. Esse aqui já é rapidão. Esse aqui demora mais. Então o que acontece, gente? Vocês vão extrair esse arquivo de vocês e vão baixar. Eu aconselho vocês criarem uma pasta, igual eu fiz aqui, ó, a 400, criei uma pasta chamada o nome do SSD. Movi os dois arquivos para cá e extrair, né? Daqui a pasta dos dois. Vocês vão pegar o nome da firmware do SSD de vocês e vão procurar aqui no que vocês acabaram de baixar. No caso, vocês podem ver que no meu caso aqui não tem a versão. Vou deixar aberto aqui para vocês verem, que é o USB FK-B1D1. Não tem aqui. Aí eu pensei assim, cara, como é que eu vou resolver agora se não tem a minha firmware, né? Então eu aconselho vocês ir testando uma por uma para ver se alguma delas funciona. Eu talvez alguma de tamanho diferente, eu não sei como funciona muito bem isso, mas eu usei uma aqui que no caso foi a SB FK-B1C3. Cadê FB1CAC FB? Rapaz, que nome? SB FK-B1C3. Cadê ela aqui? Aqui. O que vocês vão fazer? Depois que vocês escolherem a firmware de vocês, igual tá aqui, vocês vão copiar. No meu caso é diferente, mas porque não tem a minha. Se tiver de vocês, você copia um de vocês e vão colocar aqui na pasta S11 Flasher e vão copiar para cá. Só que é o que tá. Vocês vão ter que renomear o nome da ISO para FW. Aqui vai aparecer que já tem um, porque eu já fiz o procedimento, mas eu vou apagar aqui e mostrar para vocês como que funciona. Vocês vão renomear aqui o nome da ISO, da firmware, né, para FW. Depois disso, vocês vão clicar aqui em S11 Flasher Micron. Vamos dar dois cliques aqui, ele recriou esse arquivo. Aqui vocês vão clicar duas vezes para ele executar o diretório, né?
E quando vocês abrirem isso aqui, vocês veem que tá aparecendo aqui Kingston SA 400 tal, 120 GB. Tá vendo que a firma dele agora tá diferente? Que foi a que eu escolhi. Pois é, aqui antes aparecia o SATA firme F11. O F11 S11, eu esqueci o nome certo. E quando aparecer aqui o SATA firme S11, é só clicar aqui em Upgrade Firmware e acabou. E vai dar a porcentagem ali, vai nessa barrinha branca aqui embaixo, ele vai mostrar uma porcentagem para vocês aí. É só esperar aguardar. Quando isso terminar, não precisa reiniciar o computador, não precisa fazer nada. Vocês vão vir aqui em gerenciador. Vocês podem até ver que está em branco ainda, que eu ressuscitei ele aqui e está em branco ainda, não coloquei nada dentro dele. Eu vou até fazer um teste aqui para vocês verem como que tá o funcionamento deles. Eu tenho aqui o DLC boot com aqui. Tenho aqui o Crystal Disk Mark. Ele é esse aqui, o G que tá vazio. Vou deixar fazendo aqui o teste aqui enquanto eu vou mostrar para vocês aqui o que vocês têm que fazer. Depois que ele faz isso aqui com o SSD, ele não vai aparecer aqui magicamente não. Vocês vão ter que vir aqui em gerenciador, depois em gerenciador de disco, e de cara vai aparecer uma mensagem aqui de inicializar disco. Se isso não acontecer, vai ter um disco aqui que vai estar preto, se eu não me engano. Vocês vão clicar nele e vai aparecer inicializar ou criar partição, algo assim. Não lembro direitinho porque eu já fiz isso, né? Já tá, é isso aqui que é a unidade Kingston que eu recuperei. E é isso, gente. Isso aqui, olha só, o SSD tá bacana, tá na velocidade máxima dele. E é isso, isso aqui resolveu meu problema. Espero resolver o problema de vocês aí. E falou, até mais. Vou deixar o link na descrição aí, se inscrevam, compartilhem para quem tiver esse mesmo problema aí. Valeu.